178 anos é a história de Rio Verde. Há 178 anos atrás, começaram um pequeno vilarejo, começaram uma pequena vila com pessoas que começaram a cultivar a terra, e uma terra que a cada dia produzia mais. E a história veio acontecendo. Esse vilarejo foi crescendo, foi mudando de nome e chegamos a Rio Verde da época atual. Essa cidade que se tornou um dos maiores hubs do agronegócio brasileiro. Eu vou aproveitar esse mês de agosto para conversar com pessoas que vieram para Rio Verde, adotaram e foram adotadas por Rio Verde e que aqui começaram a sua vida num outro patamar. Eu vou conversar hoje com Felipe Comelli. A história de Felipe Comelli e também da família sintetiza a própria epopeia do agronegócio no centro-oeste brasileiro. A coragem de famílias do sul emigrar para o Cerrado. Esse Cerrado que eu conheci muito bem, esse Cerrado que era improdutivo, que ninguém, nas palavras lá do Paulinelli para mim, nem dado nem herdado, as pessoas queriam, e se transformou no que é hoje. E eles vieram transformando desafios logísticos e de solo em um dos maiores polos produtivos do planeta. Felipe Comelli, CEO do Grupo Comber, comigo hoje. Cara, muito obrigado. Que honra falar contigo, que honra. Há muito tempo que eu queria ouvir tua história, te conhecer, saber um pouco da sua vida. Eu sou muito feliz em Rio Verde. Essa cidade, você fala, ela adota e ela abraça e a gente recebe ela com carinho de mãe, de verdade. E é uma terra de oportunidade. Então, tem 23 anos que eu vim para Rio Verde já. Vim com meus pais, né? Eu era criança quando eu vim pra cá. Você tinha quantos anos? Tinha 12 anos quando eu vim pra Rio Verde. 12 anos? 12 anos. Você é um menino. Você é um menino. Eu tenho mais tempo de rádio do que você é de idade. 35 anos, 4 filhos. Uau! Casado com a rioverdense, minha esposa, 4 filhos. Você Você foi meio na contramão da galera hoje, né? A rapaziada não tá muito afim de ter filho, não. O Rio Verde é uma terra de oportunidade, tem muito trabalho, então a gente casa cedo. Solo fértil. Solo fértil, a gente casa cedo e vai trabalhar, né? Fertilidade. Eu também tenho 4 filhos. Cara, é muito legal isso. Você veio de onde? Orleans, Santa Catarina. Orleans. Onde é que fica Orleans ali? Vamos situar ali. Serra do Rio do Rastro é um ponto turístico. Opa! Né? Conheço bem. Muita gente que anda de moto gosta. Já fui de carro ali 2 vezes. Então, tá abaixo da serra, da BR-101 ali, 60 e poucos quilômetros. Você vai até Tubarão. E pega sentido de Orleans no meio dos morros. Legal, cara. É uma cidadezinha pequena, né? Igual várias cidades do sul, várias cidadezinhas, uma perto da outra. E em Orleans tinha um incubatório da Perdigão. Então, a nossa vinda para Rio Verde, meu pai é de Orleans, minha mãe, nós mudamos para Mococa, São Paulo, com a Perdigão em 96. E quando a Perdigão colocou o projeto Rio Verde de pé, né, o projeto Buriti, eles colocaram as pequenas unidades à venda. E Mococa foi vendido, Orleans foi vendido, então nós viemos para Rio Verde em busca de serviço mesmo, porque aonde a gente estava não ia ter mais oportunidade. Mas alguém deles chegou para vocês e falou assim, olha, estamos indo para Rio Verde, estamos buscando pessoas aqui que queiram investir lá, ou não? Ou vocês mesmo que falaram, cara, se esses caras estão indo para lá, nós vamos. Como é que foi? A gente foi convidado, transporte de carga viva, transporte em Orleans tinha incubatório da Perdigão lá, então transportava carga viva lá, foi para Mococa para transporte de carga viva, levava de São Paulo, a Perdigão não tinha integração em São Paulo, então levava esses pintainhos que fala para Videira, para Taió, aquela região, um pouco ia para Amaral, e quando na concepção do projeto Rio Verde que eles colocaram as pequenas unidades, a diretoria foi migrando para cá e a gente foi recebendo convite, né? Porque a região aqui era agrícola, né? E não tinha essa mão de obra profissional para carga viva, não tinha esse transportador que tinha aptidão, né? Porque o carga viva, ele te forja de uma maneira diferente, porque você tem que estar 365 dias do ano online. Não dá para falar, hoje eu não vou buscar porco ali. Não, mas não vou buscar frango. Você incubou, você colocou 21 dias,
tem que carregar. Não tem jeito de falar assim, ó... Amanhã eu vou, amanhã você matou a carga. Não, acabou, foi. Então, essa oportunidade, né, meu pai foi convidado, meus tios vieram pra cá e a gente foi muito bem abraçado por Rio Verde. Cara, tem uma história que eu já contei aqui um monte de vezes, que a primeira reunião que a Perdigão fez em Rio Verde, lá no Hotel Honorato. Eu me lembro bem, 9º andar, a sala não era tão grande assim, e aí veio o pessoal, sentou ali na frente, foi convidando os produtores rurais da região para ir, para conhecer. E eu lembro de, não sei por que cargas d'água, me convidaram, acho que é porque eu trabalhava no rádio, não sei, na época eu fui. Uhum. Eu nunca vi tanta gente desconfiada na vida igual eu vi o pessoal daqui. Sabe aquela história assim? Esse negócio tá bom demais para ser verdade? Não tá... essa história não tá batendo. Não tá batendo. Não tá legal. Essa conta não tá fechando. Não tá fechando. E assim, no início foi meio que um negócio preocupante até. Financiamento de longo prazo. Então assim, muita gente ficou com o pé atrás. E nessa história começaram a vir as pessoas do Sul, né? Quando eu falo ali da epopeia, da trajetória, foi justamente isso. Quer dizer, cara, você tá lá em Santa Catarina, seu trabalho já está acontecendo, tá em Mococa e tal, de repente, cara, vamos para um lugar que vai começar o negócio do zero, né? E vocês tiveram a coragem. Como é que foi? Qual que é o nome do seu pai? Ivan Comelli. Ivan Comelli, e sua mãe? Dona Janice. Dona Janice. Dona Janice. Como é que... Eu fico imaginando como é que foi essa conversa do Ivan com a Dona Janice. Foi muito democrática, não. Meu pai, quando ele foi para Mococa, ele tinha 26 anos. Sonho de crescer. Orleans era pequenininho, não tinha oportunidade de aumentar a frota. E aí recebeu o convite para ir para Mococa. Ele falou, eu vou. Você vai junto. Não deu opção, você quer ir. Não, vai junto. E para vir para Rio Verde também não foi mesmo. Não foi muito diferente, porque estavam sendo vendidas unidades, a gente não ia ter. Ia ter que fechar a empresa. Meu pai até tentou abrir uma distribuidora de vinho, enfim, lá em Mococa. Era um mercado totalmente diferente, não deu certo, ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem. Deus sabe o que faz. Não sei mexer com esse negócio de varejo, de vender, né? Meu negócio é caminhão, então já que tem a oportunidade de ir para Rio Verde, vamos para Rio Verde. E nossa família veio para cá, né? Meu tio veio para cá primeiro, o tio Dinei, depois o tio Oswaldo, então... essa unidade da Perdigão aqui abriu as portas para acomodar a nossa família nessa cidade abençoada. E aí, a chegada aqui, como é que foi? Você chegaram por cima da carne seca, chegaram já cheio da grana, como é que foi o negócio? Meia dúzia de caminhão, tudo financiado. Por isso que tinha que vir para cá, porque se parasse o serviço lá, quebrava tudo. Cada um tinha uma bíblia de boleto para pagar. Era junto. Minha infância, né, juventude em Rio Verde. Rio Verde... Hoje é uma cidade segura, é uma cidade... Sim. Hoje é. Hoje é. Na época não era, então... Meus pais tinham esse receio. E a outra coisa é que a gente tinha que trabalhar e a margem era pequenininha. Então, eu vim para Rio Verde. Quando eu vim para Rio Verde, eu estudava de manhã, de tarde era transportadora. E era todo dia, segunda a domingo, dentro da empresa. E não tinha horário para ir embora. Então, assim, minha infância e juventude foi dentro da empresa. Mexendo no caminhão, né? Comecei abastecendo caminhão, engraxando, pátio, badeco de mecânico. Aí com 14 anos fui para dentro do escritório, fazer programação, logística de entrega dos caminhões. Já deu uma melhoradinha. Não sujava tanto. Mas se o cara da graxa faltasse, você tava lá. Assim, de um negócio difícil, né? Você pega ali 2003, 2004, 2005, a empresa crescendo, aí a Perdigão tava crescendo, tinha que comprar mais caminhão, tinha que financiar tudo, não tinha margem, porque era só para pagar boleto mesmo, então você tem que enxugar o máximo e quem tem que fazer era a família, né? Quando você tá começando, é bater o escanteio e cabecear. Não tem muita opção. Ou você faz ou você faz. Então essa chegada minha em Rio Verde foi junto com a nossa família, junto com meu pai. Nós tivemos... esse acolhimento em Rio Verde, eu e meu irmão, e nós temos um anjo no céu, que é a Laís, e ela faleceu aqui, e ela tá aqui, né, enterrada aqui, e então a nossa família ela ficou muito em cima disso, né, a gente tinha uma irmã especial,
Ela precisava de mais cuidado, então, naturalmente, eu e meu irmão, que eram os mais velhos, a gente teve que amadurecer mais cedo. Então, os cuidados e a atenção da minha mãe era por minha irmã. E meu pai, para cuidar da gente, era trabalhando, porque ele não tinha tempo. Então, foi o modus operandi que eles colocaram dentro de casa para cuidar dos filhos. E que bênção foi na nossa vida, assim. Eu falo com muito orgulho, né? Não é todas as famílias que têm o privilégio e o presente de ter um anjo dentro de casa. E a minha família teve. Cara, legal ouvir isso. Legal. Porque para muita gente parece que é um peso, né? Não é fácil, a rotina, né? Só que ter esse anjo dentro de casa nos forjou para o povo ver as alegrias das redes sociais de hoje em dia, né? Mas tem toda uma trajetória para ser forjado, para conseguir suportar a pressão. E ela, com certeza, contribuiu muito para nossa família, para que esse sucesso que a gente tem hoje, né? Ela foi primordial para nossa família, para moldar a nossa família, para melhorar os valores que a gente tem. Ela é um anjo. Assim, não é todo mundo que tem esse privilégio na vida. Eu percebi que você fala muito de família. Você começou já falando aí de sua esposa, falando dos seus 4 filhos, aí vem o pai, a mãe, falou dos tios, o irmão, falou desse anjo. Cara, qual é o significado de família para você? Para mim, como homem, é proteção. Proteção. É minha responsabilidade. Eu fico um pouco contrariado da forma que está indo a sociedade hoje de dividir muitas coisas e eu acho assim, normal, né? Cada um tem sua opinião. A minha opinião é essa, eu tenho que ser o protetor, eu tenho que ser o provedor, eu tenho que estar à frente e é isso. Tá. Vamos entender melhor essa palavra proteção, porque tem muita gente que entende essa palavra com outro viés, né? Proteção é blindar, né? Tem gente que acha que proteger é blindar as crianças do mundo, né? Não, meu filho não pode isso, não pode aquilo, não, então assim, tem que ter uma babá 24 horas por dia, olhando, cuidando, sabe essa coisa? Tem que ter tudo que deseja, tudo que eu sonhei na vida que eu não tive, eu tenho que dar para eles. Então assim, existe muito essa ideia de proteção. Foi boa essa provocação para entender o que é proteção para mim na minha visão, né? E é totalmente ao contrário do que você falou. Porque eu só vou proteger a próxima geração forjando-os também. Então, assim, eu e minha esposa, nós temos 4 filhos. A gente fez uma concessão num acordo que a gente tinha de ter uma babá agora, porque o terceiro, a Cecília e o Matias veio muito pertinho. Mas até o terceiro a gente não tinha babá. Era nosso. Nós não temos. Isso agora a gente fez a concessão no nosso acordo de casal ali para o dia. De noite é a gente. É a gente que vai cuidar, a gente que vai forjar, é a gente que vai acordar de madrugada. E assim, como que eu vou ensinar os meus filhos falando? Nunca é assim, é sempre fazendo. Então, para mim é muito claro isso. Eu só vou protegê-los preparando para o mundo, não colocando numa casca. Eu não posso blindar eles, eu tenho que deixar eles ser forjado. E assim, ir pro embate, briga na escola, começar a entender esse mundo mais cedo, é chegar em qualquer local e saber cumprimentar os outros e saber conversar, para não... Cada um tem seu temperamento, cada um tem seu jeito, mas ele é forjado, ele é moldado, e ele é moldado no exemplo, não falando. Felipe, você é um empresário de alta performance. Sou abençoado. É de alta performance. Né? Ritmo alucinante. Se o nome é benção ou não, mas assim, se é um cara de alta performance. Geralmente, as pessoas de alta performance hoje, elas trabalham aí 16, 18 horas por dia. E você falou um negócio aí que eu achei interessante. Você falou, à noite eu sou pai. Dá para ser um empresário de alta performance, dá para ser um executivo que entrega o máximo para a empresa e ainda ser pai, marido. Porque a gente fala muito isso, né? A mulher, mãe, esposa. A gente fala muito pouco do homem nesse sentido. Eu falo para minha equipe quando a gente está contratando, quando a gente está... se ele tiver que ficar 24 horas dentro do serviço para conseguir dar conta do recado, ele não é competente, ele é incompetente. Para quem eu estou contratando. Certo. Eu não quero ele 7 dias na semana fora de casa. O executivo para entrar com a gente. Porque se ele não conseguir administrar para fazer um equilíbrio, tá errado.
E não adianta eu querer isso para mim e não querer isso pro meu time. Então, assim, é possível. Só que isso daí você tem que aprender a delegar e de verdade delegar. Porque tem gente que deixa, mas fica controlando tudo. Se eu quiser controlar tudo, eu não dou conta. Você vai ter que ter gente boa e confiar nas pessoas que estão junto contigo. Porque a carga, quanto mais você cresce, ela tem que ser dividida. Se ficar num stay só, cai, quebra. Então, assim, o crescimento da empresa e desse Felipe, empreendedor, empresário executivo, foi dessa maneira. Dá o próximo passo, aprende, traz alguém junto para fazer aquilo. Confia. Gerencia. Olha o número. Eventualmente tem que trocar as pessoas. É normal. Só que só vai conseguir equilibrar dessa maneira. Você tem, né? Você é de Rio Verde, de Rio Verde, você vai lembrar do Padre Olavo, e eu falo com frequência que ele falava, né? Muito. Ele fala isso aí. Um rádio, para ficar bom para escutar, ele tem que estar bem sintonizado. Se ele tiver desintonizado, ele vai chiar. E ninguém escuta chiadeira. Exatamente. Você vai trocar. Então, assim, que adianta eu ser de alta performance no serviço e eu ter minha casa desequilibrada? Eu não poder ter um momento com a minha esposa. Não é que eu estou lá todo dia, não. Muitos dias. E minha rotina é de muita viagem, é muito tempo fora de casa. Mas quando eu tô lá, eu quero estar junto. A entrega tem que ser total naquele momento, né? Que seja pequeno, mas que seja de qualidade. De participar, e assim, daí é vida empresarial, é vida familiar, é vida espiritual. Tem que ter. Boa. Vamos falar da vida espiritual. Cara, Deus na sua vida. Porque eu falei assim, você é um cara de alta performance. Você falou assim, abençoado. Quer dizer, ali você já demonstrou fé. Ali você já demonstrou o seguinte, peraí, não sou eu o cara, né? Eu posso até ter sido escolhido para estar onde eu tô, mas fala um pouco dessa sua fé. É o suporte, é o esteio, é o que me segura, é que nos momentos de pressão eu consigo aliviar. É tudo isso. Chora de vez em quando? Bastante. De vez em quando chega assim na... E principalmente, você vai, participa do acampamento, servindo ou fazendo. Eu e minha esposa, a gente está servindo no acampamento. Você vai lá para servir, você mais é curado do que você cura. E consegue suportar a pressão de uma maneira diferente. Porque assim, quando você quer controlar tudo, mais você aumenta a pressão, a ansiedade, e daí as coisas saem da mão. Então é por isso que eu falo assim, como que eu vou confiar? E daí é onde entra a fé. Eu confio em algo que é muito maior que eu. Porque eu não dou conta sozinho. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que essa resposta vem pronta, que não foi uma decisão minha ou um gerenciamento meu. Tem coisa que chega. Não foi só sua competência. Não foi competência. Não é, a competência não explica as coisas dando certo. Então, assim, meu pai, ele fala no testemunho deles, da Laís, né? Muita gente perguntava, cara, como é que é ter um filho especial, né? E assim, por que isso comigo? Por que isso comigo? Ele falou, e por que não? Por que não comigo? E por que não comigo? Olha só. Por que eu sou diferente de todo mundo? E daí, assim, eu uso isso pra forjar meus filhos, porque é uma realidade totalmente diferente. O que eu vivi, o que eu tive que passar e o que eles vão viver é um mundo totalmente diferente. A nossa estrutura financeira da família é totalmente diferente, é bem mais confortável agora, né? Mas eu vou dar tudo, vou blindar eles de todos os problemas? Não faz sentido. Porque senão, se eu gosto tanto da minha família, eu vou atrapalhar eles pro futuro deles? Aí eu não gosto deles. Eu tô prejudicando eles. Tô ferrando com a vida deles. Você já viu aquela história da pessoa que vê uma borboleta tentando sair do casulo? Tá ali no maior sacrifício, né? Aquele negócio, as asinhas tentando sair e tal. O cara fala, não, pelo amor de Deus, deixa eu facilitar esse negócio lá, deixa eu ajudar. Vai lá e tira. Aquele era o processo que ela precisava para estar pronta para voar. E a partir do momento que ele fez tudo aquilo, ele quebrou o processo. E ele matou o bicho. Eu acho assim,
Mas é um processo de aprendizado. Acho que a sociedade está começando a resgatar isso, né? Porque até 1990, 2000 era muito difícil. Né? Você conta as histórias do meu avô, assim, era para não passar fome. Era. Você vai pensar numa roupa. Não existia esse tipo de discussão, porque o propósito era não passar fome. Era isso mesmo. Aí essa geração 90 para cá, né, a hora que o real estabiliza e começa a mudar um pouco as coisas, aí os pais, assim, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. E essa blindagem gerou algumas distorções na sociedade que a gente está sofrendo agora. E agora é papel nosso tentar resgatar, mudar essa percepção. E eu falo assim, quando eu falo papel nosso de quem influencia a sociedade de verdade, tem que levantar essa bandeira. Porque se não resgatar esse ser forjado, que a vida não é simples, que a vida não é fácil, né? Porque o Instagram, a rede social, só mostra coisa bonita. Mas ele é os segundos da vida. A vida, o dia a dia nosso é pressão, é correria, é muita entrega, é bastante dificuldade, é bastante desafio que você tem que passar em alguns momentos de felicidade. E o que você suporta você passar essa dificuldade, o sofrimento, o sacrifício, é esses alguns momentos de felicidade. Mas o que vai para a rede social é só esses alguns momentos. E isso é mentiroso. Isso é mentiroso. Então, assim, quem que vai falar disso? Falar a verdade? Porque daí você pega um jovem que vê aquilo, né? E tomara que veja tarde, né? Que os pais tirem o celular na mão das crianças, né? E que vê aquilo, que só vê... Nossa, a vida do outro é perfeita. Não é perfeita. Ele só tá mostrando aqueles segundos e aqueles poucos momentos de felicidade. E às vezes justamente para disfarçar a sua frustração, né? De alguma maneira. Talvez seja. Né? Mas assim, é papel, eu acho que, nosso, de falar a verdade. A verdade, ela é dura. Mas ela precisa ser dita e tem muita gente escondendo a verdade. Quando você fala é papel nosso, eu vou entrar numa outra seara, cara, que não tem nada a ver, mas como é que você entende a política? Rio Verde tem tido uma renovação política. A gente ficou aqui durante muitos anos com os mesmos personagens, e as mesmas pessoas, né, alternando ali. Aí, de repente, isso começou a mudar, começou a chegar gente jovem, começou a mudar um pouco. Quer dizer, ainda tem uma galera aí que está lá um bom tempo, mas já tem mudado, tem se renovado. Como é que você vê isso? Quando você olha para Rio Verde, você está aqui há 23 anos, né? Tá, Rio Verde de mais 10 anos. Você que tem contato com empresas grandes que estão chegando, empresas grandes que já existem aqui há muito tempo, você que conversa com os empresários de alta performance também, qual é a Rio Verde de daqui a 10 anos que a gente vai ver? Eu não vou falar de Rio Verde, eu vou falar da política como um todo. Ela tem que olhar para essa máquina inchada. Porque as empresas que estão conseguindo dar os próximos passos é o que está investindo em automação, em IA, e gente de alta performance. Aí você vai no órgão público e parece que o negócio trava. As pessoas parecem que tá num... Galera lendo... É porque assim, depois da pandemia... slow motion. Depois da pandemia a gente foi pro 2x WhatsApp, né? Foi. E daí parece que o órgão público foi pro meio, ou não quer ir pro e-mail. Então assim, eu não falo de Rio Verde. Rio Verde ainda é um pouco fora da curva, que ela deu uma aceleradinha. Mas toda a classe política, ela vai ter que pensar em como ela vai desinchar essa máquina pública. Porque tudo que vem de imposto que a gente paga, né? Empresário, cidadão, funcionário, você pega tudo. Ele volta muito pouco ou quase nada. Porque ele é direcionado só para manter a máquina pública e uma máquina pública inchada. Então, assim, como que vai mudar isso? E daí, assim, vai ter que partir dessa renovação política. Porque se continuar, e cada região, né? Você pega as histórias do Brasil, cada região um comanda, um fica. Só que daí você não tem essa provocação de mudança. Mas sabe o que eu vejo, por exemplo? Se eu chegar... Eu não te perguntei isso, hein? Não, assim, a nossa conversa aqui tá mais aleatória. Totalmente. Mas a ideia é essa. E sem combinado, sem se conhecer. Sem. Assim, total. Eu tenho certeza, se eu chegar para você e falar assim, Felipe, você quer ser candidato hoje a, sei lá, deputado federal, estadual, prefeito, qualquer coisa, vereador, não sei o quê, eu tenho certeza que você vai chegar e falar, Divino,
obrigado, cara. Hoje não. Não, eu tenho uma outra missão. Assim como, por exemplo, o seu Antônio Chavaglia foi cumprir a missão dele, né? E eu acho que não vai ser hoje que ele vai entrar, e por aí vai. Quer dizer, a gente olha pessoas que os caras criaram as empresas mais relevantes do município, por exemplo. Eu estou voltando aqui para Rio Verde, mas isso serve para o país. Você vê que não querem. Eu vi a entrevista do Blairo Maggi esses dias e ele falou, olha, não. Mas daí você pega o exemplo do Zema. Eu tenho que cuidar do meu negócio. Eu acho que aí é o cara fora da curva. É o cara fora da curva, sabe? De repente o cara falou, dane-se meu negócio ali por um tempo, deixa eu tentar resolver essa outra parada aqui, porque senão até o meu negócio vai para as cucuia. Uhum. Então, assim, eu não vejo pessoas que têm uma vida consolidada, como um Zema, por exemplo, querendo ir para a política. Muitas vezes a gente vê pessoas que, lógico, toda regra tem a sua exceção, mas pessoas que estão com a vida ferrada, que estão querendo fazer gestão, sendo que ele não deu conta de gerir a casa dele. Você pega assim, ó, a hora que o TSE solta o patrimônio declarado. É pífio. Não, de verdade, os candidatos que saem... É piada, né? Porque assim, o cara não tem... Ele não conseguiu administrar nada. E assim, não é desmerecendo ninguém, não é. De maneira alguma. Assim, longe de mim querer falar isso, mas é lógico que se pudesse colocar alguém que consegue entender o montante, o movimento da maneira diferente, seria melhor para a sociedade. Só que assim, ó, daí eu devolvo. Isso só vai mudar, infelizmente, enquanto tá na zona de conforto, acontece. Só que a hora que o negócio vai indo pra tragédia, ou vai incomodando muita gente, surge. Igual surgiu o Zema. Entendi. E eu acho que essa ascensão, você pega um programa, um podcast desse, quando que uma provocação dessa seria feita numa TV aberta? Nunca, jamais. Então assim, quantas provocação dessa que tá sendo feita no Brasil neste ano? E talvez... não seja eu, só que talvez você monte um conselho que vai colocar um executivo diferente. Entendi. Então, assim, não tem nada formado, mas tá tendo uma mudança. A participação tá ficando diferente. Essa geração nova que tá chegando. Rio Verde você tem visto isso? Porque nós temos entidades que estão se levantando. Eu vou falar assim, a Rio Verde, eu tenho endereço em Rio Verde. Minha rotina é viajar muito, né? Então... eu fui convidado para participar da diretoria da CIRV. Falei, gente, eu tenho medo de falar que eu vou participar e depois não conseguir participar de nada. E eu participei de poucas reuniões. Então, assim, falar de Rio Verde para mim é um pouco difícil porque eu não vivo tanto ele aqui, né, essa rotina. Eu de noite eu não saio. Tô com o Matias, tá com 1 ano e pouquinho. Esse dia tá com 2 anos e pouquinho. Então, meus últimos 5 anos eu não saio à noite. Naturalmente você não está na sociedade, então eu não estou inserido nessa sociedade. E os momentos que eu estou em Rio Verde, eu estou servindo a minha paróquia. Então essa discussão para Rio Verde, eu não consigo chegar nesse nível de detalhe. Mas eu volto então na pergunta que você não me respondeu. Eu não sei se foi intencionalmente ou se é porque... Assim, o que eu gosto de Rio Verde daqui 10 anos, quando você olha, você como empresário, vai sair opção. Lá da Commer, quando você olha Rio Verde daqui 10 anos, como é que você vê essa cidade? Ela vai continuar próspera porque, assim, o movimento das pessoas que estão aqui permite isso. A ascensão da Commer, que a gente mudou o nome em 2024, né? Virou o ecossistema Commer e agora é recente, né? Então, mas foi por causa de Rio Verde. Eu não fui no mundo florestal para aprender o que era colheita mecanizada. Nós tínhamos o Cassol, que é um grande produtor aqui da região, que investiu nisso. Eu falei, cara, mas se ele está fazendo para pequeno volume, eu posso modelar e aprender isso. Aí assim, você me recebe aí, eu queria trocar uma ideia. Então, esse ambiente de Rio Verde permite acontecer isso. Entendi. Você pega o que tem de biológico, o que tem de agricultura sustentável, pega o que Rio Verde está fazendo, isso vai ser replicado no mundo inteiro. E Rio Verde vai ser o líder disso. Naturalmente, a cidade ela vai ser empurrada. Hoje a gente está naquela situação, né? Eu não quero um político que, se ele não atrapalhar, tá ótimo. Porque a cidade empurra. Então, eu falo assim, Rio Verde dos 10 próximos anos vai continuar crescendo, vai continuar próspera, porque a cidade empurra. E se fizer caca, vai ser trocado. Entendi.
Mas a provocação que eu faço, assim, é toda a classe política, ela tem que pensar nessa máquina pública inchada. Começando lá no governo federal, lá em cima. Não, ela tem que começar de baixo. Lá em cima já tem que olhar e aqui embaixo tem que olhar. Quando você pega uma Câmara, quando você pega a Assembleia Legislativa em Goiânia, é um exemplo de... Porque assim, aprovei o orçamento, ok, mas o que eu poderia pensar daqui 2 anos, 3 anos, daqui 10 anos diferente que esse orçamento que está aqui, em coisas obrigatórias, como que eu enxugaria um pouco isso para devolver um pouco mais para a população? E a rede social, ela devolve essa pressão. Eu acho que o político que não pensar nisso, que não estiver à frente disso, ele vai ser excluído. Porque a política que trouxe até aqui, que elege as pessoas até aqui, ela está sendo transformada, está sendo mudada. Sim. Então, o mais do mesmo que trouxe até aqui, ele não vai perdurar por muito tempo. O que o Felipe já fez que hoje, se tivesse a oportunidade de fazer de novo, não faria do mesmo jeito? O que eu não faria do mesmo jeito? Cara, se eu tivesse a oportunidade de refazer isso hoje, seria diferente. Eu falo assim, eu não faria diferente porque daí não teria forjado da forma que eu penso hoje. É muito... Porque o erro, ele te provoca a pensar melhor. Teve muita, assim, no começo, 20 anos, começando a empresa, quando a gente começou a fazer cavaco, eu tinha 20 anos, o primeiro contrato que eu fechei. 20 anos de idade. E daí, assim, eu combinei, meu pai sempre ensinou, né? A gente tem que entregar o que a gente combina. Aí um motorista não foi pra fazenda um dia, num sábado, o cara não quis ir trabalhar, e pra mim normal, eu trabalho todo dia. Não, pra mim não foi ok. Não? Eu desci pro play, o cara me xingou, eu xinguei ele de novo e tudo aquilo ali. Eu, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não faço isso. Mas eu faria diferente? Eu não sei se eu queria tirar isso da minha história, porque senão eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Não teria sobrado nenhuma lição daquela história. Entendeu? Então, assim, eu não sei a quantidade de erros que eu cometi, né? De um financiamento que eu fiz errado, de uma negociação que eu fiz errado. Eu não sei se eu teria a cabeça que eu tenho hoje. Então, eu não tenho como apagar isso. Então, é por isso que eu falo assim, a sociedade hoje, ela mostra só as coisas certinhas, bonitinhas, e daí não forja as pessoas. Vai dar errado, vai dar ruim. Você tomou a decisão errada, é você que tem que resolver. Não terceiriza para o outro. A nossa sociedade quer terceirizar tudo. A culpa é do outro, a culpa é do governo. E a quantidade de culpa nossa que a gente não olha para o nosso umbigo? Então, assim, a quantidade de erros e decisões erradas que eu tomei, eu tendo essa capacidade de olhar para o meu umbigo, me forjou para ser essa pessoa que eu sou hoje. É profundo isso, mas eu não mudaria. Quem é a Comber hoje? Vocês estão em quais áreas? Qual é o tamanho da empresa hoje? A Comber hoje tirando as empresas de celulose, né? Suzano, Klabin, as gigantes mundiais, que são gigantes, né? São as maiores empresas do mundo. De empresa de fornecimento de biomassa pro ecossistema agro, principalmente, é a maior do Brasil. Então, uma empresa que nasceu dentro de Rio Verde. E essa tecnologia de Rio Verde foi para Uberlândia, foi para Rondonópolis, foi para Três Lagoas, foi para Lucas do Rio Verde. Nós recebemos a equipe da John Deere Florestal aqui na empresa essa semana. A Comber abriu o mercado florestal que não existia no Brasil até 2011, 12. As indústrias, o ecossistema etanol, as indústrias rodam com cavaco chegando na indústria. Indústria que processa soja, que processa milho, que proteína animal, né, de boi, de frango. Com cavaco chegando hoje a um custo mais competitivo, numa transformação que a gente criou, que não tinha no Brasil. E a gente colocou escala. E o mercado americano que usa picador é para quando dá um ciclone, aquela situação para processar aquela madeira. Emergencial. Porque assim, é para limpar o mercado de biomassa, né? Eles fazem a destinação correta do aterro, então eles picam o material lenhoso, mas só vai para o aterro. Ele vai para jardinagem, o americano gosta muito de jardim. Muito. Então assim, o mercado, a picagem, o picador no campo nos Estados Unidos é para isso. É para limpeza de área, uma abertura, um empreendimento, uma incorporadora que está abrindo um bairro, que tem que picar aquelas árvores. Nos Estados Unidos é isso. E na Europa,
é os manejos florestal, que vai lá, faz um desbaste, então são pequenos volumes a campo. E a gente enxergou aquilo. Foi eu e meu pai na feira, 2011. Falei, rapaz, esse trem não dá certo fazer no campo. Parece que esse povo tá jogando dinheiro fora, cortando madeira, baldeia madeira, carrega madeira, descarrega madeira, pica madeira. Nós faz esse processo em 3. Por que a gente fez isso? Porque a gente não era do segmento, a gente arriscou. Assim, o empreendedor, ele tem coragem quando acredita na ideia de dar all-in, né? Então, nós demos... Podia ter dado errado. Nós demos all-in na vida. Mas deu certo. E assim, eu fazia... eu faço as planilhas da empresa, eu fiz o Senac aqui, eu tinha 14 anos. Eu trabalho com a calculadora HP 12C desde os 14 anos. E daí, meu pai sempre fez a conta de caneta. E eu levei para planilha. Melhorei as planilhas, fazia a conta, né? Quando a gente foi entrar no segmento, falei, cara, esse trem dá muita margem. Que a gente pegou um processo que era 8 processos e fez em 3, num custo menor. O cliente quer contratar a gente está entregando mais barato. E mecanizado. Entendi. O cliente queria contratar a gente. Eu fazia a conta, meu pai falou, tá errado. Vamos pra caneta. Daí ia fazer a conta dele. Dava mais margem ainda. Tem alguma pegadinha, né? E... Não, tá certo. A gente recebeu... Essa semana foi a semana das visitas. O Vinícius Casselli, ele é empresário, é Vimate, ele vende uma máquina Sonnenburg, eu acho que é austríaca. Mas ele foi um cara que tava na Motocana, vendendo picador Doppstad alemão, e ele tinha saído do sistema bancário. Ele trabalhava em banco e foi virar comercial da Motocana. Então ele dominava a planilha. E esse foi, imagina, eu tinha 20 anos, eu fazendo a conta da empresa, do serviço comercial. Vinícius, me ajuda aqui. E ele ajudava, não, é isso mesmo, tá certo. Aí tá certo. Porque assim, nós tava baixando o custo pro cliente, mecanizando o processo. E dando uma margem, na época era 50%, 60% de margem. Tava errado. A gente tá fazendo uma conta errada. Tem alguma coisa errada que a gente não tá sabendo. Com todo mundo que a gente... O especialista que a gente, né, chamava, que eu conversava, não, é isso mesmo. Caramba, tá certo. Então vamos aí meu pai pra cima. Ele chamou eu e meu irmão na sala. Eu tinha 20 anos, meu irmão 18, meu pai tinha 2 anos que tinha separado a empresa com meu tio, então era só eu, meu pai e meu irmão. Era nós. E ele falou assim... Era uma eu presa. Não era empresa, era eu presa. Né, 12 funcionários. Ele falou assim, ó, tá tudo lindo na planilha, na conta, tá tudo certo. Eu nasci na roça, me criei na roça. Se isso aqui der errado, nós se quebrou tudo, não vai sobrar só a munha. Se eu tiver que voltar pra roça, não tem problema. Vocês foi só dentro da cidade. Você está disposto a ir pra roça? Vocês querem? E na época, assim, em 2011, nós tínhamos uma empresa que faturava 3 milhões por ano, né? Então dava seus 200 e poucos mil ali por mês. Sobrava seus 70, 80 mil já. Já tava bom, hein? 3 sócios. Dava um padrãozão de vida. 3 sócios para Rio Verde em 2000. Vivia bem. Que isso. Né? Então a gente teve que dar all-in. Porque para comprar as máquinas tinha que dar 40% de entrada. Então meu pai vendeu a casa dele na Vila Verde, teve que vender rápido. Para dar entrada às máquinas, tinha um terreno em frente ao Blue Tea, lá que é o Prime hoje. Vendeu aquele terreno. Rio Verde não tinha casa para alugar, a gente foi morar na fazenda do meu tio. Até alugar uma casa em Rio Verde, até arrumar uma casa para alugar, porque a gente vendeu e vendeu rápido. E na época, tipo assim, a casa valia 250 mil. Para fazer o dinheiro rápido, vendeu por 180, sapecou. E a conversa foi essa. Se der certo, beleza. Mas se der errado, você tá junto? Ok. E a gente foi junto. E daí, assim, é fazer acontecer. Então, hoje a Kombi era essa empresa que foi tomadas várias decisões difíceis no passado. E a Kombi é essa empresa que sempre reinvestiu na empresa. Então, assim, ó, o CPF por trás desse negócio, ele tem que ter uma vida legal, tudo, mas ele não tem que sacrificar a empresa. A empresa ela é feita para crescer e para prosperar e para trazer mais gente junto. Então, hoje é uma empresa que tem 900 funcionários. Indiretamente, é 3 mil pessoas impactadas. É uma empresa que saiu de Rio Verde, que está Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro, Tocantins, Maranhão, Bahia. Né? Referência nesse segmento florestal. Então, hoje dá muito orgulho de falar isso, mas a pressão é só maior. Quanto mais grande você é, eu falo assim, ó, quanto mais grande você é, menos dono do seu negócio você é. Boa essa, né? Se você quer ser dono do seu negócio, não cresça.
De verdade. Eu tenho um amigo que ele falava muito uma frase para mim que era o seguinte: crescer dói. Então, à medida que você escolhe crescer, você tem que estar disposto a passar pela dor do crescimento. A única certeza que a gente tem todo dia é que vai perder alguma coisa, que vai dar um prejuízo. Eu acordo todo dia com a certeza que eu vou ter um prejuízo. E a minha função como executivo é cercar que o faturamento e a margem do negócio seja saudável ao tamanho que consiga suportar esses erros. Com a clareza que quanto maior eu fico, menos dono eu sou. Porque eu dependo de confiar nas pessoas. Eu não vou dar conta de cuidar de tudo. Falar em menos dono eu sou, você vê a Comber, assim, de repente alguém chegando de fora, uma empresa de fora chegando e falando assim... já foi provocado. Eu quero ser dono junto com vocês desse negócio aí. Deixa eu pegar um número aleatório aqui. Eu quero ser dono de 30%. Eu quero ser dono de 30% da Comber. A gente já foi provocado em 2023, 2024. Já recebi algumas provocação. A gente fez uma primeira emissão de CRA da Comber o ano passado. Então, vieram fundos de investimento para entender o nosso negócio, porque estava comprando um papel que a gente estava lançando no mercado, né? Naturalmente, entender o que é o nosso negócio e daí deu visibilidade. E os caras lá fora... Mas assim, a decisão nossa é... A gente entende que a gente tem mais valor para capturar. Porque o segmento que a gente está, ele é de longo prazo, é de planejamento, é floresta de eucalipto, então... E tá chegando a escassez, né? A ascensão do etanol de milho gerou uma demanda para biomassa absurda e nosso segmento está vivendo bonanças em função dessa demanda. Sim, lei de mercado, igual o eucalipto foi a tragédia de 2015 a 2020, a gente conseguiu suportar esse momento. Então, nossa empresa nasce ali em 2011, no momento que estava eucalipto, tinha dado o pico ali em 2009, 2010, começou a baixar, mas a gente entra num segmento que tinha margem, reinveste tudo na empresa, e daí a gente conseguiu suportar o 2015 a 2020. Então foi 5, 6 anos de tragédia. Foi só empatar a conta, mas a gente conseguiu suportar porque a empresa estava capitalizada. E agora a gente está vivendo essa 21, 22, né? O Brasilzão deu essa decolada, o etanol de milho entrou, as empresas de celulose investiram mais, o segmento gerou essa demanda e agora ele vai permitir uns bons anos de bonança ainda. Eu ouvi uma frase e eu vou te perguntar. A frase que eu ouvi foi o seguinte: quem trouxe a Impasa para Rio Verde foi o Felipe. Contribuindo. Assim, qualquer projeto de etanol de milho no Brasil para colocar de pé, o maior medo não é o milho. O maior gargalo para qualquer projeto estar de pé é biomassa. É como organizar esse sistema, porque não é Goiás, né? Mas Goiás, quantidade de vezes que você já vê falar produtor reclamando que não tem energia. Como que vai colocar uma nova indústria dependendo de energia? Não, sem chance. Então, assim, qualquer nova indústria que for startar, ela tem que fazer sua própria energia cogerar dentro de casa. Nós não temos gás natural chegando aqui, ou se for trazer gás, o preço é absurdo. Sim. Então, para viabilizar qualquer novo negócio, você precisa de gerar energia e você tem uma demanda de biomassa maior. Então, assim, qualquer projeto desse para startar precisa de biomassa. E a gente é o principal player do Brasil. Como é que você chegou nos donos da Impasa? Eles eles é que chegaram? Porque porque eu sou fornecedor desde 2020. Tá. Eles começaram Sinop, a segunda planta Mutum. Eu fechei um contrato para Mutum. Isso em 2020. Então, eu estou nesse segmento. Pandemia ali. Estou nesse segmento, atendo Raizen, atendo Cargill, atendo BRF, atendo ADM. Então não é assim, só a Impasa. Não. Assim, a Impasa, ela é um grande parceiro nosso, um bom cliente, mas teve toda uma trajetória saindo de Rio Verde, né? BRF, Cargill, Rio Verde. Aí a Cargill, nós entregamos um bom serviço com um custo mais competitivo que o mercado leva a gente. Então a gente esparramou, criou uma estrutura, reinvestiu na empresa. E quando chegou essa ascensão do etanol de milho, eles tinham demanda, a gente tinha produto, tinha know-how, e a gente foi com eles para Mutum, aí foi com eles para Cidrolândia, foi com eles para Balsas, estamos com ele em Luiz Eduardo. Vamos ali conhecer Rio Verde. Quando startou Balsas, eu falei, cara, eu tô com vocês em todas as pontas, velho. Vocês têm que rodar Rio Verde.
Vocês têm que conhecer aquilo lá. E aí? Quando você falou isso, como é que... Aí prometeram que ia vir. Tá. Aí ia vir aqui... Quanto tempo demorou isso? Da promessa até a vinda? 2 meses e pouquinho. Que isso, cara? Tá, aí chegaram... E aí? Conta pra nós, porque eu tenho certeza que todo mundo quer saber dessa história. Não, assim, eu contribuí com a... Aí chegaram e tal, viram, e os caras... O que os caras falaram? Eu tô falando isso... Cara, eles não ouvem uma palavra daquele pessoal da Empaz. É impressionante, eles são muito discretos. Não, eles são eficientes. Eles são muito discretos. A indústria do etanol de milho, ela fez uma transformação. Ela pegou a tecnologia americana, tropicalizou para cá e está conseguindo fazer resultado absurdo, né? Então a gente mostrou a região, né? Tem milho. O pouco de biomassa que tem, a gente conseguiu cercar para viabilizar o negócio. E a região é bonita, a cidade é bonita, é acolhedora, tem vários pontos, né, que contribuem. Você tem logística, você tem escoamento, você tem um arrumo. Então, assim... Aí apresentou o Deni Márcio, apresentou o prefeito, apresentou... Aí conheceram todo mundo. Aí eles resolveram, né? Legal, né, cara? Legal. Bom... Eu acho que é lá. Tá, vamos falar, pra gente terminar, cara. Pra gente terminar, porque nós já estamos aqui há quase 1 hora conversando. Eu quero que você fale um pouco mais desse sentimento em relação a Rio Verde. Você falou, Rio Verde me recebeu, chegamos aqui. Eu fico imaginando, cara, seu pai poderia estar lá na Vila Verde ainda, na mesma casa, morando lá, do mesmo jeito, mas houve uma decisão, e essa decisão mudou a vida de vocês, e vocês ajudaram a mudar a vida de milhares de pessoas. Como você disse, tem vários trabalhadores indiretos que trabalham com vocês, né? Então, milhares de pessoas foram impactadas em Rio Verde, e hoje muito mais com a vinda da Impasa, isso vai trazer uma série de outras empresas para cá. Tá, o sentimento que você tem hoje, cara, em relação a essa cidade, e o que você espera poder entregar mais para essa cidade? O que Rio Verde ainda vai receber? Eu não vou nem falar só do Felipe Comelli, dos Comelli. Eu falo assim, nossa família Comber, né? A gente... primeiro que eu tenho eterna gratidão, né? Formei minha família aqui, a minha esposa é daqui, meus filhos, né, nasceram aqui, e é a minha cidade hoje. Eu não tenho nem sotaque de sulista, então eu sou rioverdense, aonde eu chego, em qualquer lugar do mundo que eu chego, da onde você é, sou de Rio Verde, sou filho de Rio Verde. Então essa gratidão, né? Porque essa virada na nossa empresa e esse querer empreender, querer fazer, é porque a gente está inserido numa cidade que tem essa energia. Tem cidade que não vai, tem cidade que é parada. Rio Verde, por mais que está nesse crescimento, né? Mas ela vibra, ela te empurra, ela gera essa oportunidade. E a outra coisa assim, a gente se expandiu aqui e agora fora daqui, e agora Rio Verde, Rio Verde tinha ficado a minha menor filial da empresa. Eu falei, não faz sentido, pô. Então, agora mais, né? Rio Verde continua dando orgulho, continua dando oportunidade. E o que eu quero devolver bons filhos para Rio Verde, que é o que eu estou fazendo com a minha família. Eu sirvo na minha paróquia, na minha comunidade, quero ajudar. Em vários momentos, né, a gente recebe pessoal na empresa, ajuda, aconselha. Só que essa rotina, que são escolhas. A minha escolha neste momento é formar meus filhos pequenos. A Alice está com 12 anos, a Elô está com 9, Cecília vai fazer 3 aninhos agora, semana que vem. Ela nasceu dia 4, né? Ela comemora o aniversário dela sempre no aniversário de Rio Verde. E o Matias faz 2 aninhos. Então, para Rio Verde, eu vou, nesse primeiro momento, eu devolvo dessa maneira. E eu quero contribuir esse pensamento executivo. Legal. Não é todo mundo que consegue ter esse feeling, esse tato. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com o vereador, com alguém que é do órgão público, eu faço essa provocação. Cara, você tem que começar a pensar de maneira diferente. Porque a gente não pode ser o salvador da pátria. O negócio só acontece, a minha empresa só cresceu porque eu trouxe mais gente junto. Então, quando você tem um único salvador, é muito ruim. Então, o que eu quero devolver para essa sociedade é
transformar mais mentes. Que não é fácil, é difícil. Você vai ter que suportar a pressão, você vai ter que tomar decisão difícil. E em alguns momentos você vai viver a felicidade. Aquela felicidade, ela tem que compensar tudo aquilo que você vai ter que suportar no dia a dia. Que a rotina, ela te acaba. E tá tudo bem. É a vida como ela é. Felipe, eu adorei conversar com você. Você transmite verdade. Porque eu entrevisto CEO, cara, de muitas empresas, e muitas vezes a gente vê que os caras estão... O cargo, de certa forma, agoniza ele. Né? O cargo força ele, muitas vezes, a ser alguém que ele não é. Até o jeito de se vestir, você está com a camiseta eu fabricada por uma empresa aqui de Rio Verde, normalzão, quer dizer, você é autêntico, né? E essa autenticidade te trouxe até aqui. Cara, obrigado por me dar a honra de ouvir essa história maravilhosa, de compartilhar isso e de poder passar para mais rioverdenses, né? Eu tenho certeza que muita gente vai se encantar com a sua história. E você colocou algo aqui que, para mim, se fosse assim, pegar tudo que você falou, tem um negócio que eu separaria. A vida não é aquele segundo do Instagram. A vida é muito, muito, muito mais do que isso. Ela é desafio em cima de desafio. E nas derrotas do dia a dia surgem momentos bons, surgem momentos de vitória. E esses momentos têm que ser celebrados. Cara, obrigado. Exatamente isso. Muito obrigado pelo convite, né? Parabéns, Rio Verde, 178 anos. Né? Parabéns. Parabéns, essa cidade que abraça, que acolhe, né? E levar essa mensagem para mais pessoas, eu acho que acaba contribuindo, né? Um insight, uma ideia, é isso, né? A vida, ela não é simples, ela é difícil, ela toma de decisão diária, se só dá o próximo passo, se tiver coragem. O Mauro, que é o nosso sócio da indústria, ele fala, né? O lugar mais perigoso que existe é na zona de conforto. Queira estar na zona de desafio. A zona de conforto, ela é boa. Em alguns momentos. Mas ela te mata. Se viver nela, ela te mata. Te mata. Ela te coloca numa bolha. Então, assim, deixa seu ego de lado. Eu tô num... Carga é passageiro. Se eu não puder contribuir com outros, se eu não puder... É isso que eu falo assim, eu falo dentro da empresa, né? É difícil você lidar com bastante gente, com muita gente, mas... E o Lucas, meu irmão, fala assim, o lugar mais distante que existe é o lugar da outra pessoa. Uhum. Então, se provoque a todo momento isso. É o cuidado de falar, cuidado de orientar, como cobrar, como fazer. Eu acho assim, ninguém é maior que ninguém. O único que é maior que todo mundo, né, tá no céu. Ressuscitou eu que protege a gente. O restante, a gente é passageiro nessa vida. Pra que a gente vai maltratar os outros, vai fazer errado? Não faz sentido. Cara, obrigado. Foi uma honra, uma honra. Eu conversei com o Felipe Comelli, CEO da Comber, que Rio Verde ganhe, cresça com outras Combers. Quando eu falo Comber, eu estou falando para você que está nos assistindo muitas vezes, que olha para sua empresa e fala, poxa vida, minha empresa é pequenininha, o que eu posso oferecer? Você pode oferecer muito. Sua empresa pode ser pequenininha hoje, pode ser grande no futuro ou não. E vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. O importante é o seguinte, entregue o seu melhor, entregue o seu máximo e siga o conselho do Felipe, saia da zona de conforto, porque a zona de conforto é realmente o pior lugar que você pode estar. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, compartilhe com um monte de gente, deixe um comentário, fala o que você achou da história do Felipe, se você curtiu ele também, ou não, hein? Ou se não curtiu também, né? Pode falar pra gente. E se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. Ale.